Entrevista do dia. Bom, novembro é considerado o mês da conscientização e prevenção do câncer de próstata e dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, informam que no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos da doença. O Instituto considera câncer de próstata uma doença da terceira idade, porque cerca de 3/4 dos casos no mundo surgem a partir dos 65 anos. É sobre isso que a gente vai falar com o urologista Gilberto Barroso Ribeiro, que já está aqui com a gente. Muito bom dia, Gilberto. Prazer tê-lo aqui no Jornal Sul Capixaba. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para prestar informações e esclarecimento à população. É um número que chama muita atenção, né? Tem se tornado comum esse crescimento do câncer de próstata na nossa região também? Não só na nossa região, né? Na verdade, a nossa região não é a que é mais acometida por câncer de próstata. Na verdade, hoje, o acesso ao médico, o especialista, ficou bem mais fácil. Então, hoje existe urologista em várias cidades que há 10 anos atrás não existiam. Então, na verdade, não é uma incidência maior do câncer de próstata. Na verdade, é o acesso diagnóstico ao especialista se tornou mais fácil. Então, automaticamente, você acaba diagnosticando mais pacientes com câncer de próstata. A estatística acaba aumentando. Né? E aí o INCA fala que é uma doença aí da terceira idade. A gente pode rotular que a terceira idade ela é mais vulnerável aí para essa doença? Na verdade, não é uma doença só da terceira idade. Na verdade, hoje a gente está tendo um aumento do índice de diagnóstico em pacientes entre 40 e 50 anos. E a gente tem que esclarecer que quanto mais novo o paciente é diagnosticado com câncer de próstata, mais agressiva é essa doença. Na verdade, o INCA ele fala uma estatística que paciente acima de 80 anos, mais de 40% dos pacientes vão ser acometidos do câncer de próstata. Mas o câncer de próstata, na verdade, quanto mais precoce, mais fácil, a gente consegue o quê? Ter uma chance de cura para esse paciente, seja com cirurgia, ou com radioterapia, ou com bloqueio de hormônio. Aí isso vai variar o tratamento de acordo com o estágio da doença, com a idade do paciente e as outras comorbidades, que são as doenças associadas, para ter um melhor resultado final. Explica para a gente, doutor, como é que é essa doença? Explica para a gente, assim, de uma forma bem simplificada, como é que é o câncer de próstata? Na verdade, a próstata é uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino. Então, só nós homens que temos a próstata. Então, a próstata, na verdade, é considerada um útero involuído em nós homens. Tanto que na verdade, o câncer de próstata, o principal fator é o genético, tá? Então, se a pessoa tem uma história na família, ela aumenta a chance de ter câncer de próstata em 20% do que aquele que não tem. Isso eu estou falando em parente de primeiro grau, tá? Então, quanto aos fatores de prevenção, na verdade, todos os fatores de prevenção são aqueles: evitar a obesidade, alimentos mais saudáveis, na verdade, com menos gorduras, praticar exercício físico. E, na verdade, existe um trabalho que fala sobre o licopeno, mas isso, cientificamente comprovado. O que é o licopeno? O licopeno, na verdade, é uma vitamina que contém no tomate. Então, mas nada foi cientificamente comprovado. Então, na verdade, o que se faz é o quê? Primeiro é o fator genético do câncer de próstata. E segundo, são os hábitos de vida que a pessoa leva. Que pode levar a ter a doença, né? E você falou de uma série de passos do tratamento. O tratamento é complicado quando diagnosticado o problema? Primeiramente, a gente faz o exame de PSA, tá? Para vocês saberem o que é o PSA. PSA é uma proteína que é produzida na próstata que a gente consegue dosar no sangue. E quando o paciente tem alguma suspeita ou alguma doença que ocasiona a próstata, esse PSA se eleva. É bom esclarecer à população que nem toda elevação do PSA, que é o aumento do PSA, quer dizer que é câncer de próstata. Existem as inflamações da próstata que também elevam o PSA. Então, a pessoa chega no consultório com PSA alto já achando que tem um câncer de próstata. Não é. Precisa investigar mais, né? E uma coisa que a gente vê muitos pacientes falando: eu não sinto nada com relação a urinar. Na verdade, a gente tem que tomar muito cuidado, que o câncer de próstata é uma doença silenciosa. 75% dos cânceres de próstata, ele não comprime a uretra. Eu estou falando de 75%. Eles dão fora da uretra. Então, na verdade, o paciente não tem sintoma nenhum. Tá? Então, isso, a Sociedade Brasileira de Urologia, pacientes que têm
paciente que tem histórico na família de câncer de próstata, a partir dos 40 anos. Paciente que não tem, a partir dos 45. Existe uma controvérsia que alguns falam que pode ser acima de 50. Mas a sociedade também não garante por que alguns pacientes que não têm história na família desenvolvem o câncer de próstata a partir dos 45. Ainda está investigando. Então, né? Por segurança, seria 40 com histórico familiar, tá, anualmente, e 45 aqueles que não têm história na família. Aí tem uma participação, Elisângela Marques Simões, ela está dando bom dia aí. Gostaria de saber qual é a idade certa para fazer o exame de próstata, pois algumas pessoas falam que é a partir dos 30. Por favor, tire essa dúvida, porque meu marido tem 38 anos. Aí a questão, você falou 40 anos. 40... Tem essa dúvida, dá para fazer antes? Dá para fazer uma bateria de exame? Na verdade, se a gente colocasse, se a gente achar que prevenir o câncer de próstata é diminuir a idade do rastreamento, a gente não colocaria 20, a gente poderia colocar 15 anos. Pois é. Aí a gente poderia diminuir a incidência. Isso não é verdade. Então, o câncer de próstata não tem necessidade, qual o nome da... A Elisângela Marques Simões. Então, não tem necessidade, Elisângela, o seu esposo com 38 anos submeteu o exame de toque ou PSA, os exames de rastreamento, com 38 anos. Se ele quiser, talvez por segurança, se tiver história na família, a partir dos 40. Se não tiver, a partir dos 45. E aí, você falou aí do exame de toque. O homem ainda tem muito preconceito, né, contra esse exame, que detecta, ajuda a detectar. E essa rejeição aumenta a incidência? Isso ainda é um tabu? Na verdade, hoje, com esse aumento das informações que a gente tem, internet, com mídia falada, ouvida, escrita, na verdade, isso diminuiu. Tá? Isso diminuiu. Mas ainda existe certos pacientes que têm um receio, tá? Mas isso, desculpa até os ouvintes, até parece ser uma ignorância, porque isso, câncer de próstata, é o segundo de maior incidência nos homens. O primeiro seria qual, doutor? O câncer de pulmão, tá? Mas na verdade, isso a gente não consegue fechar uma pesquisa também, por completo. Mais uma vez a estatística. Porque a gente não consegue pegar todos os pacientes acima de 40 ou 45 anos que são obrigados. Então você não pode obrigar o paciente a submeter a fazer um rastreamento. Então não consegue fazer uma estatística extremamente perfeita. O câncer de pulmão é o que mais mata e o segundo é o câncer de próstata. Mas existe uma estatística agora que está para ser até... que cada homem, em cada 6 homens que vão ter câncer de próstata. Então essa prevalência é muito alta. Tá? Isso não é um dado confirmado. Mas isso não é porque aumentou a doença, eu volto a afirmar. Isso é porque o acesso ao diagnóstico ao médico urologista se tornou o quê? Mais acessível. Mais fácil, né? Aí você falou do tratamento, em muitos casos realmente é preciso a radioterapia, a cirurgia em si também, não é isso? Na verdade, quando você diagnostica um paciente com câncer de próstata, você tem que levar em conta vários fatores. Primeiro, o estágio desse tumor. Segundo, a idade do paciente. E segundo, as doenças que ele tem associado. Caso esse paciente possa ir para a cirurgia, você tem que colocar isso também, vamos dizer, numa balança. Se esse paciente não conseguir ir para a cirurgia pelo estágio da doença avançada ou pela idade avançada ou outra doença que não permite a cirurgia, que o risco é maior do que o benefício, a gente indica a radioterapia. Existe também um bloqueio de hormônio, que a gente pode fazer por injeção. Tá? Ou realmente até retirar até a parte interna do testículo que produza os hormônios. Seria uma espécie de raspagem, doutor? Uma raspagem que a gente abre a parte do testículo, retira, e a gente não retira o testículo, a gente retira só a parte interna do testículo, ele vai ficar como se tivesse o testículo, mas não tem produção hormonal. Porque o câncer de próstata, uma vez instalado, ele é hormônio dependente. Então o que alimenta ele são os hormônios. Então, na verdade, se a gente bloquear, a gente pode estabilizar e até mesmo diminuir esse tumor. É importante. Uma outra doença também que tem chamado a atenção é o câncer no pênis. É um alerta também para o homem que não se dedica a um check-up anual, não tem esse cuidado? Eu, aqui em Iguaçu, estou aqui uns 6 anos, mais ou menos, aqui eu tenho um dado certo, de pacientes, são 6 pacientes que eu que tiveram câncer de pênis e necessitaram de amputação do pênis. Na verdade, o que é para prevenir o câncer de pênis? Na verdade, existe agora, alguns ouvintes devem estar vendo, até a nossa sociedade brasileira contratou até o Zico para fazer que ele faz a propaganda com água e sabão, ele fica com o sabão na mão. Então, na verdade, é a limpeza, tá?
Então, pacientes que não conseguem expor a glande, que tem fimose, que não conseguem limpar, isso é um fator de risco. Porque isso vai lesando a mucosa da glande e aquilo acaba aparecendo uma lesão. Tá? E geralmente a cirurgia de câncer de pênis é uma cirurgia agressiva, mutilante, e psicologicamente afeta muito, né, a autoestima do paciente. E tem uma idade também, uma idade relevante aí para acontecer essa doença? Na verdade, a maior incidência, só para vocês terem uma noção, de câncer de pênis no Brasil é no Nordeste. Então, por quê? O acesso diagnóstico é difícil e, na verdade, as condições socioeconômicas também são... Saneamento, né? São menos favoráveis. Na verdade, o que é o câncer de pênis? É a lesão repetitiva. Então, a gente tem que sempre limpar. Na verdade, aqueles esmegma que a gente chama, que é o popular sebo, a gente tem que lavar e tirar aquilo. E aquilo é fator irritante. Importante também que quem teve fimose e desapareceu, é importante ter esse cuidado também de neurologista. Porque a fimose ela pode aparecer, ela não aparece só na criança, tem a fimose secundária. Porque a pele vai se desenvolvendo, na verdade o pênis ela pode fechar aquela glande de idade. Isso é comum, você operar vários pacientes em terceira idade. E tem que tipo de sintoma aí, o pessoal ficar alerta, doutor? Câncer de pênis não tem dor nenhuma. É uma lesão que não cicatriza. Na verdade, toda lesão, né, no pênis, em qualquer lugar que não cicatriza, tem que ser procurado. Aquela lesão passou de um mês, já tá, não cicatriza, não está, então ela tem que ser passível de algum problema. Tem alguma coisa. Ou tem uma doença por trás, ou é própria, ou ela é secundária, alguma doença, como diabetes, ou é primária. Então a gente tem que sempre estar alerta. O paciente chega com 1 ano de lesão no pênis, que não cicatrizou, que já passou N medicamentos, tópicos, pomada, creme, e não melhora. Esse paciente tem que fazer essa biópsia. Importante. E aí você estava falando, citou até a diabetes, aí, o paciente que tem esse problema, o problema cardíaco, de taxas altas, isso perturba mais quando ele é diagnosticado com câncer de próstata ou até de pênis? Na verdade, todo paciente oncológico é paciente com portador de câncer, não só o câncer de próstata, algumas outras doenças associadas contribuem o quê? Para piorar um pouco a imunidade, vamos dizer, do paciente. Mas, na verdade, ele não aumenta o grau da doença do câncer de próstata. Ele pode contribuir para você não indicar uma cirurgia ou indicar outro tipo de tratamento, mas ele não contribui com a evolução da doença. A doença com estágio, o paciente ser portador de diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca ou outra doença pulmonar, ele não aumenta o grau da doença nem a agressividade da doença. A doença instalada não é aumentada por essas doenças associadas. Tá ok. Eu acho que o pessoal gostou aí da entrevista, né? Dr. Gilberto Barroso Ribeiro, adorei o bate-papo. Então, acho que fica na entrevista a questão da informação, né? Da preocupação, do cuidado. A mulher faz isso muito, né? O homem talvez tenha começado agora. Na verdade, vocês mulheres são mais corajosas que nós homens, né? Que já começam a fazer o preventivo assim que inicia a vida sexual. Mas, na verdade, hoje está mudando muito, tá? Isso a sociedade tem agradecido pelos meios de informação. E, na verdade, isso é conscientização. Não adianta a gente obrigar uma pessoa. Na verdade, a gente vê no consultório muitas mulheres que obrigam os homens a ir no consultório. Entendeu? Então, eu falo, vim por que não? Vim porque minha mulher... Na verdade, ele já está dando um grande passo, né? Para tirar esse tabu. E depois que ele faz o exame e vê que não é nada, assim, de absurdo, tá? Um exame que demora 5, 10 segundos, ele fala, doutor, eu era bem ignorante e não sabia. Isso você ouve dos pacientes. Isso depois ele não para mais de fazer o rastreamento. Pois é importante, né? Não para mais de se cuidar, porque é como preventivo, a gente pode comparar o toque ao preventivo depois dos 40? Na verdade, o preventivo, essa palavra até muito... A gente antiga, fica... né? Não, é porque preventivo a gente está prevenindo. Então não é prevenção, na verdade é alguma alteração que se dá na fase inicial precoce, que a chance de cura, no caso de uma cirurgia ou de iniciar uma radioterapia, conforme cada caso, chega em 90%, 92%. Então, a chance de cura no diagnóstico bem inicial é muito alta. Então, é por isso que é a importância disso aí. Ok, doutor. Muito obrigada aí pela participação. Tenha um bom dia e sucesso aí no trabalho. Tá, obrigado, tá? E estamos à disposição, tá? Qualquer esclarecimento.